Humana e Desenvolvimento Social e de todas as gamas de serviços da Secretaria, não só de saúde, mas de toda a Prefeitura. Além das autoridades e representantes dos serviços, alguns moradores, né, também participaram, tiveram inclusive a oportunidade de expressar, né, apresentar suas demandas. Gelma Soares da Silva, que é gestante e moradora da localidade, né, do novo bairro, da nova comunidade, participou dessa reunião. A questão dos ônibus para as crianças também, né? No caso, o postinho também, que vai ser logo, e Helena, junto com o Nabor e a equipe que estava hoje, já acrescentando tudo do CRAS, da saúde, das escolas, do PA, de tudo, do cartão do pai, vai ser tudo localizado para os beneficiários de lá. Então, eu achei maravilhoso. E você já saiu aqui com uma demanda já garantida. Que demanda é essa? Já a atualização do meu cartão da gestão está aqui, né, para o novo CRAS. Ótimo, né? A gente já ganhou nossa casa, já vamos entrar já tudo adaptado, então é muito gratificante para a gente. Já vem todo atualizado, de onde era do CRAS, de onde é a escola, de onde eram os ônibus e tudo mais, a gente já vem tudo o conjunto habitacional para a gente. Pois bem, e outra demanda apresentada pelos moradores, que inclusive foi levada para a tribuna da Câmara pelos vereadores de oposição e também até de situação, foi a iluminação, o trecho do asfalto que dá acesso à comunidade e que ainda não tinha iluminação pública, né? À noite, o tráfego ali, o trânsito ali, oferecia risco para esses moradores, inclusive quem levou essa demanda para a tribuna da Câmara foi o vereador Jamerson Ferreira. Trouxe também uma pauta de iluminação pública do São Judas Tadeu, não me repetindo o colega Josmar Oliveira, a Prefeitura teve todo o tempo para planejar o São Judas Tadeu, mas não botou uma gambiarra na entrada. Não tem uma lâmpada na entrada, no percurso do conjunto, do INTA e do conjunto tem até porque, por força de lei, obrigado mas do perímetro da Pedro Firmino a chegar no São Judas, porque eu não vou chamar 1 e 2, no São Judas, como os próprios moradores de lá são chamados e estão chamando, e eu coloquei, estou no grupo aqui que faz parte da comunidade. No São Judas, a comunidade do São Judas não tem uma gambiarra. Aí eu quero entender o que é mais importante, gastar 1 milhão para Papai Noel ou tirar 100, 200 contos para iluminar um conjunto. Quero saber se o povo também do São Judas vai achar bonito ficar no escuro o ano todo e tirar foto no colo do Papai Noel no final do ano. Priorizar, administrar é priorizar. Hoje pela manhã, o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura, o Josmar do Hospital, trouxe a informação de que já teve início esse serviço, né, de iluminação, com a colocação dos braços e das lâmpadas, e que essa semana o serviço será concluído. A questão... Toda a iluminação interna do São Judas Tadeu já foi concluída, foi toda luminárias de LED, a parte interna. Nós estamos com a equipe trabalhando a parte externa, que vai do início da rodoviária até o São Judas Tadeu. Já estamos fazendo toda a parte externa também, já foi colocado, junto com a Energisa, já foi colocado os postes, nós já estamos passando a rede e colocando já as luminárias de LED também. A mesma luminária que acompanha a alça sudoeste é a mesma luminária que vai acompanhar o percurso até o São Judas Tadeu. Uma das preocupações do prefeito Nabor Vanderlei era justamente entregar a parte interna dentro do prazo que foi ocorrido. A Secretaria de Serviço Público entregou todas as luminárias instaladas dentro do prazo, e nós estamos agora finalizando com a parte externa, também concluindo com luminárias de LED. Ok? Um abraço, fica com Deus. Que bom, né? Que essa demanda será aceita, porque, de fato, aquele trecho muito escuro, isso aconteceu, eu lembro muito bem, né? Com
conjunto ali do Cruz da Menina, tinha também mais 320 volts, né, que são aqueles postos mais altos. Eu não sei se neles é possível, é permitido, semana será colocado. Que bom! Agora são 9 horas, ou melhor, 8 horas, né, e 45 minutos. A gente retoma aqui o nosso informativo. Vamos falar agora sobre esse evento que aconteceu no final de semana, do SEBRAE, em parceria com alguns municípios, lançaram os festejos juninos Vale dos Sertões. E é justamente com a proposta de fortalecer a atividade turística com foco na valorização da cultura junina, o SEBRAE, a Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico e a Empresa Paraibana de Turismo, PBTU, demais parceiros, lançaram, conforme estava previsto na quinta-feira passada, a Rota dos Festejos Juninos do Vale dos Sertões. O evento, que aconteceu aqui na cidade de Patos, teve destaque para a apresentação dos atrativos e potencialidades da região. O superintendente do SEBRAE, o Luiz Alberto Amorim, né, participou do lançamento, enfatizou a necessidade de uma união de forças envolvendo atores culturais, lideranças e representantes do setor público e do setor privado para impulsionar o desenvolvimento do turismo. O papel do SEBRAE tem sido assim, de animar, né? Trazer para cima aquilo que já existe, trazer para assim, botar na tela o que já existe. Esse aqui é o evento hoje, é isso, né? Vai botar na tela para a gente enxergar todo mundo junto aquilo que tem de potencialidade, que vai do relevo à cultura, né? Do ecoturismo ao turismo cultural. Então tudo isso está junto e está interligado, porque turismo, diga assim, é a única atividade econômica que consegue distribuir renda para todo mundo, né? Não há uma concentração, você não é, só quem ganha dinheiro do turismo é o, dinheiro o dono do hotel. Não, ganha todo mundo, porque o turista circula, ele gasta em tudo, quando ele anda, ele deixa um pouco do seu recurso. E também valoriza muito aquilo que a gente no dia a dia não dá uma conta, ou seja, a gente está tão acostumado que para a gente não é uma coisa diferente, é uma coisa comum. Mas para quem vem de fora é algo diferente, é algo importante. E é algo que ele valoriza também. E a gente precisa dar evidência para isso. Você vai estar aqui para não só mostrar que isso é viável, mas também dizer assim, ó, nós estamos juntos, nós, o SEBRAE, nós, né, o governo municipal, nós, o governo do estado, nós, as empresas da iniciativa privada, aquele povo pessoal que lida na cultura, ou seja, é um trabalho de muitas mãos, muitas mentes, e muito esforço e muito convencimento. É para que todos sem nenhuma restrição, né, venham, abracem e façam, né, porque quem vai fazer, na verdade, são as pessoas. A gente vai estar aqui apoiando e dando a essas pessoas a informação necessária que ela possa fazer melhor aquilo que ela faz. Para o presidente da PBTU, Ferdinando Lucena, o lançamento dessa rota representa um passo importante, né, envolvendo os atores da região para o fortalecimento do turismo no interior do estado. Primeiro, hoje é um dia muito importante para o turismo aqui no interior do estado, de forma muito especial aqui para Patos e região, pelo lançamento dessa rota que vem agregar exatamente cultura, a própria gastronomia envolvida no processo, que é a produção associada ao turismo, com as comidas típicas de São João também, e principalmente de governança, né? Uma rota que envolve 3 municípios importantes aqui no sertão do estado, São Mamede, Santa Luzia e Patos, e temos a certeza de que o governo do estado é mais um parceiro nessa iniciativa do SEBRAE, né, que está fazendo um trabalho por todo o estado da Paraíba, nas regiões turísticas, em parceria com a PBTU, e a PBTU vai dar todo o apoio necessário para que a rota ela se fortaleça cada vez mais e a gente possa, como expertise da PBTU, ampliar a divulgação não só desses 3 destinos e de outros importantes aqui da região, mas também potencializar essa rota que vai ampliar o fluxo de turistas aqui no sertão da Paraíba. A Regina Amorim, que é a gestora de turismo e economia criativa do SEBRAE, enalteceu a cultura dos festejos juninos e destacou a necessidade de fortalecer essas atividades turísticas aqui na região.
Eu percebo que as pessoas não conseguem visualizar um roteiro turístico e sempre acham que nós estamos construindo uma festa. De forma nenhuma. O turista, a agência de turismo que vai trazer o turista, que sabe que Santa Luzia tem um bom São João, São Momé tem um bom São Pedro, Patos tem um excelente São João. Quer dizer, ele chega na cidade fora da época, ele sai um pouco decepcionado, porque ele não acha uma bandeirinha, não tem uma quadrilha para se apresentar, não tem um trio pé de serra. Então, o objetivo do produto turístico formatado, que é essa rota dos festejos juninos, é com esses protagonistas que estão na comunidade, que vivem na comunidade 365 dias e que precisam, de certa forma, ter uma renda adicional o ano inteiro e não simplesmente esperar por uma festa junina de 3, 5 dias, 10 dias. Então, a ideia de receber turistas para ter um show de uma quadrilha junina, interagir com aquele grupo junino da comunidade, com o trio pé de serra, comer a comida típica de Dona Maria, visitar a igreja que tem a festa de São Pedro, visitar o museu que tem a ver com as primeiras festas juninas. Então, isso é o que compõe a riqueza cultural de um território que precisa ser valorizada pela comunidade. É por isso que hoje quem está aqui vai ver muito desses protagonistas, inclusive eu, que sou de Santa Luzia, vestida de roupa junina. Como é que eu vou promover um roteiro turístico sem sair desse lugar comum de estar vestida igual as outras pessoas? Eu preciso estar com a minha indumentária, com a minha roupa junina, meu acessório de cabelo junino e tantas outras coisas que a gente precisa vender o ano inteiro e as comunidades ganharem uma renda adicional por estar recebendo os turistas. É isso que faz a rota dos festejos juninos acontecer 365 dias por ano. Mais uma vez eu digo, não é festa, é um produto turístico com a cultura junina do lugar. O prefeito Nabu participou desse evento, né? De acordo com ele, a iniciativa, além de contribuir para o progresso da economia, gera também a integração entre os municípios da região, visando a geração de emprego e renda. Na manhã de sábado, dia 19. Bom, estou aqui com a fala, ficou devendo aqui a fala do prefeito Nabu Vanderlei. Eu acho que eu tenho essa fala aqui, né? Eu vou trazer essa fala aqui do prefeito, né, que está aqui ainda nos meus arquivos. Acredito que durante a edição, né, do áudio, a gente acabou salvando, né, o tape errado. Mas eu tenho aqui a fala do prefeito Nabu, está aqui comigo, noutro local, que é aqui no meu WhatsApp. Só esperar que ele colabore comigo, para que a gente possa ouvir, portanto, a fala do prefeito Nabu Vanderlei nesse evento. Ele que estava lá, né, participando, considera importantíssimo para o aquecimento local, da economia local. Como eu disse, estou dependendo aqui do WhatsApp. Do Estado e, claro, dos municípios também é essa. Temos uma integração para que durante todo o ano a gente possa ter eventos turísticos, gerando emprego e aquecendo a nossa economia. Quando fui prefeito a primeira vez a gente lutou por isso, infelizmente não tivemos na época apoio do governo do Estado, mas hoje com essa integração, com o Estado abraçando essa causa, com o SEBRAE dando toda a parte de assessoria técnica, com certeza nós vamos poder crescer muito mais. Isso envolve ampliação do mercado, recuperação do mercado, integrarmos os comerciantes dentro de uma realidade turística que possa desenvolver comidas típicas, a questão de termos eventos de forró o ano todo, enfim, eu acho que é um passo importante que a gente está dando e estamos aqui todos nós unidos, juntos, dando todo o apoio que com certeza vai dar certo. É muito importante esse tipo de visão por parte dos gestores
que querem, né, incrementar na economia de seus municípios, né, recursos importantes advindos, né, do turismo. O turismo gera, sim, né, riqueza. Basta dizer que em alguns países europeus, por exemplo, tudo que se arrecada é basicamente do turismo. Lá tem uma visão, né, os gestores têm uma visão anos-luz à frente dos gestores aqui do sertão, principalmente. Todo evento festivo, né, atrai turista, mas a gente não pode esperar que isso aconteça uma vez por ano. É preciso que o turismo seja todo final de semana. E aqui na região, me parece que só tem uma equipe que tem essa perspicácia, né, de estabelecer, de trabalhar diuturnamente na tentativa de atrair turismo, que é Maturéia. Maturéia está crescendo, que é uma coisa incrível, né? Lá eles exploram a questão das belezas naturais, né? Tem lá o Pico do Jabre, né? Aquela reserva, né? Tem os hotéis, os chalés, enfim. O que se observa é que Maturéia está muito à frente, inclusive de Patos, nessa questão do turismo, porque lá tem um secretário, né? Tem uma equipe que cuida, que trabalha, que participa desses eventos, que tenta atrair todos os dias turismo, e está dando certo, né? Está dando muito certo. Outros municípios, infelizmente, né, no caso de Mãe d'Água, Teixeira, aquela região, as pessoas não exploram as belezas naturais, as pessoas não, os gestores não investem, né, justamente na capacitação, né, de guias, né, no melhoramento desses locais de visitação, não exploram e acabam perdendo, né, essa fatia importantíssima de recursos que é injetado através do turismo. É lamentável. No caso de Mãe d'Água, até o João Pedro que tinha lá acabou, né? Nem isso, que era uma vez no ano, tem mais, né? Realmente uma situação muito complicada. Bom, deixa eu mandar um abraço mais uma vez para a Fernanda, que está acompanhando a gente aqui pela live. Obrigado, Fernanda. Ela que agora há pouco participou da live, mas aí a nossa live caiu, como eu sempre tenho dito aqui. Eu não pago o Facebook para transmitir, é apenas uma complementação, porque a gente não chega em todas as cidades e através do Facebook a gente tem essa opção de chegar até as pessoas, né, dessas cidades vizinhas, mas aí vez por outra cai, seja pela internet, seja pelo próprio Facebook, que não faz essa entrega, não tem interesse, porque também a gente não paga, tudo bem. Mas agora eu fiz uma nova live, estou mandando novamente o link para que as pessoas que queiram participar, interagir conosco, possam fazê-lo. A Fernanda Neves, por exemplo, está aqui, Mãe d'Água, está um caos, né? A água está toda contaminada. Infelizmente, Fernanda, tomei conhecimento disso, inclusive tive acesso aos laudos laboratoriais, tanto do município de Patos quanto da Cagepa. É uma situação preocupante, é preciso que as autoridades, agora tem que ser o Ministério Público, né? Porque me parece que lá há uma insensibilidade muito grande por parte dos gestores, uma despreocupação, né? Um descaso em oferecer essa água para a população, água contaminada, né? Inclusive ontem, nesse final de semana, teve uma criança lá que adoeceu, tem essa informação. A gente está só aguardando para saber o laudo médico, né? O exame médico, para saber se o problema pode ter sido causado, inclusive, por essa água que está contaminada. Mas lá a situação é caso de polícia. É preciso que o Ministério Público acione urgentemente as autoridades, né? Porque é um crime que está cometendo a gestão lá de Mãe d'Água contra os moradores daquela cidade, né? Você oferecer água contaminada para a população, isso é um crime. Eu não sei como é que as autoridades ainda não interditaram, né? Não mandaram lá uma equipe para poder, né, acompanhar de perto esse caso da contaminação da água que está sendo dada pela prefeitura aos moradores da cidade. Água contaminada com alto teor, né, de coliformes fecais. Para quem não sabe o que é coliformes fecais, é cocô, isso mesmo. A água está contaminada com fezes e os moradores estão tomando essa água. Claro, os moradores que não podem comprar, né, a água mineral, acabam tendo que tomar dessa água, né? Pelo menos a prefeitura, já que não trata a água, pelo menos lançar uma campanha, pedir para os moradores ferver essa água antes de tomar, porque tirar do poço e botar no pote ou na garrafa, na geladeira, é sentenciar a população a contrair doenças. Bom, e por falar em água, eu tenho aqui outras informações relacionadas a uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa muito interessante, porque às vezes a gente está tomando água mineral e imagina que a água, né, é de boa qualidade, e até a água pode ser sim de boa qualidade.
Mas o recipiente que a água é acondicionada, no caso o plástico, né, o vasilhame plástico, esse também provoca doenças, né? E, por falar nisso, a gente trouxe aqui essa informação dessa pesquisa, que foi analisada 280 amostras de água mineral e apenas uma passou no teste de microplásticos, que é uma comida que a gente está comendo agora sem querer, né? Microplásticos. Notícias Gerais. Olha aí, pessoal, a gente traz essa informação agora, né? Que por ter melhor sabor, muitas vezes não tem cheiro, razões de saúde, né? Estas são as principais razões pelas quais muitas pessoas bebem água mineral de garrafa. Porém, além de sair bem mais cara do que a água de filtro, esse tipo de água acaba contendo níveis altos de plástico, microplástico e monoplástico por conta da garrafa. Isso ficou, inclusive, constatado numa pesquisa feita pela Universidade de Colômbia, que analisaram várias marcas. Apenas uma, né, a água de um país europeu, né, que não tinha, porque também estava acondicionado em garrafas de vidro. Silvio Romero está aqui comigo, conhece muito bem essa questão da água, ele tem essa preocupação, né, de estar, inclusive, gerindo água constantemente pela questão da hidratação, uma recomendação médica, coisa que todo mundo devia fazer, que não precisar nem médico avisar, né? Porque a gente sabe que a gente precisa se hidratar, principalmente morando no sertão, altas temperaturas. Enfim, Silvio Romero, você tomou conhecimento, Silvio, dessa pesquisa? Bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos seus ouvintes. Bom dia aos ouvintes da Morada do Sol. Uma coisa interessante, se você analisar, de primeiro nós comprávamos a água mineral em garrafas de vidro, botijões de vidro, certo? Ou seja, ela preservava a questão da qualidade da água. E agora não, agora tudo é plástico, tudo é botijões, aqueles botijões grandes de plástico, e tudo que é vendido você não encontra mais uma garrafa de vidro com água mineral. Toda ela é em garrafa de plástico, ou seja, a exposição. E aí eu vi um cientista explicando, a exposição da água muito tempo com o plástico, né, faz com que o plástico solte um elemento lá que é... Nanoplástico, são partículas invisíveis. Pequenas, mas eles são causadores de câncer. Porque se acumulam nas veias. Isso, então o grande problema que eles vão ter que passar é que talvez nós vamos ter que voltar a tempos antigos, ou seja... não é que voltar a tempos antigos, é voltar a uma água de qualidade. Exatamente. Né? E a água que é acondicionada em recipiente de plásticos, ela é aprovada, ela tem realmente um teor de pureza muito grande. A questão é, em contato com essa parede de plástico, que muitas vezes exposta ao sol aumenta a temperatura, ou até pelo tempo que ela fica envasada, acaba liberando essas nanopartículas que são invisíveis. São nanopartículas que, se você deixar acumular, elas se tornam partículas bem mais... Vai se acumulando, vão se unindo ali, elas vão correndo na veia, vão se liberado. Agora, Silvio, ainda nesse assunto, me parece que, é claro que tudo é uma questão de mercado, hoje é muito mais barato você acondicionar água no vasilhame, a questão da logística, né? No vasilhame de plástico é muito mais prático do que de vidro, porque vidro, além de ser mais caro, tem a questão da logística, a condução de veículos para quebrar é mais fácil, enfim, tem essa questão da logística. Mas ou a gente se conscientiza, paga um pouco mais caro, né, pelo recipiente de vidro, ou vai morrer todo mundo. Você falava de países da Europa, e tem países na Europa, não sei como é o nome do país lá, mas já proibiu garrafa plástica para não só para a água, mas para qualquer líquido. Dinamarca, pronto. O país foi esse aí. Já proibiu água em garrafa de vidro, a pinga em garrafa de vidro, tudo que você imaginar de líquido é na garrafa de vidro. E uma pesquisa aponta que a água mais pura do mundo está justamente na Dinamarca. Aqueles países, né, escandinavos, assim, nórdicos, né? Nórdicos. E lá ninguém acondiciona água em garrafa plástica, né? De vidro mesmo. Exatamente. A gente compra essa água, inclusive, para tomar com uísque. Estou liberado. Quem tomou isso?
Valeu, Silvio Um Romero, abraço. obrigado pela sua participação, colaboração aqui com o nosso informativo, com o nosso programa. Eu ainda continuo falando sobre essa pesquisa, detalhar mais um pouco para que as pessoas possam entender, é que essa pesquisa feita pela Universidade de Colômbia, como eu disse, que analisou várias marcas, para isso fez, né, para fazer isso eles usaram uma nova técnica chamada espalhamento Raman estimulado, que é baseado justamente na sondagem das amostras com 2 lasers simultâneos ajustados para ressoar moléculas específicas. Pode parecer complicado, né, tecnicamente falando, mas basta você entender que eles estão utilizando um equipamento aí que é eficiente na detecção de micro e nanopartículas. Analisando 7 plásticos comuns, os pesquisadores desenvolveram um algoritmo para interpretar os resultados, né? Em média, esse estudo descobriu que 1 litro de água engarrafada contém 240 mil fragmentos de plásticos detectáveis, entre 10 e 100 vezes mais do que estimativas anteriores. Realmente muito preocupante isso. Especificamente, os pesquisadores afirmam ter encontrado entre 110 mil e 370 mil fragmentos de plástico em cada litro, dos quais 90% eram nanoplásticos. Nesse sentido, é importante lembrar a diferença entre micro e nanoplástico. Microplásticos são aqueles cujo tamanho varia entre 100 nanômetros e 5 milímetros. Nanoplásticos, aqueles cujo tamanho é igual ou inferior a 100 nanômetros, e os plásticos mais comuns, né? Ou seja, o nanoplástico é uma partícula tão pequena que você não consegue ver a olho nu. Mas quando ingerido, muitas vezes essas partículas pequenas vão parar no organismo, né, e desencadear uma série de doenças, né? O nanoplástico, o plástico, né, o microplástico, já é muito comum encontrado nos oceanos, já afeta inclusive a vida marinha, e agora a nossa também. É aquilo. Bom mesmo era no tempo que a gente parava a água da cacimba e botava na quartinha, que é de barro, né? Ninguém tinha problemas de saúde, né? Mesmo tomando uma água um pouco mais barrenta, mas o barro, o intestino consegue administrar isso muito bem, diferentemente do plástico, que fica, né, no organismo por toda a vida, e na terra, dependendo de alguns plásticos, até centenas de anos, né, para se decompor. Realmente, a gente precisa mudar, né, drasticamente essa questão da consciência com relação aos plásticos, né, que hoje está em tudo que é embalagem hoje tem plástico. Agora eu vou trazer mais uma informação aqui da editoria geral, que é sobre esse projeto, nesse programa Voa Brasil. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, afirmou que o programa Voa Brasil será lançado em breve. A iniciativa prevê passagens de até R$200. Após o lançamento ser anunciado e adiado, a assessoria da pasta afirmou no início deste mês que a nova data para a oficialização do programa seria definida após o Carnaval. Vamos esperar que isso aconteça. Inclusive, uma promessa de campanha do presidente Lula de que todo mundo ia poder voar novamente, com passagens a partir de R$200. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, as passagens aéreas estão lá nas alturas, literalmente falando, e esperar que agora a gente consiga, né, uma passagem de R$200 para a classe baixa. Vamos ver se esse ano realmente sai de verdade. Agora são 9h08. Eu faço um rápido intervalo, volto já com as informações da editoria política, porque o ministro da Defesa de Israel caracterizou a fala de Lula como ultrajante e repugnante. É mais uma daquelas barberagens que o presidente Lula costuma, né, gafe, que ele costuma cometer quando sai do script, né? Quando está lendo o discurso, que para ele é elaborado, não tem coisa melhor, né? Dá gosto ouvir o presidente Lula se pronunciar a partir do que lhe é escrito, né? Aquele documento que está lá, ele fazendo a leitura, realmente, quem elabora aqueles textos, né, tem um espírito, antes de tudo, de chefe de Estado, né, uma coisa assim bem republicana, bacana. Mas quando ele deixa o texto, que tenta improvisar, aí a coisa sempre, né, desanda. Só quem elogiou a declaração de Lula, claro, foi o Hamas, né? O Hamas, que tem inclusive uma facção aí
que acabou invadindo Israel, como todo mundo sabe, acompanhou, né? Tem uma facção terrorista que invadiu, matou 1.300 pessoas, o que acabou desencadeando, né, nessa mortandade lamentável que está acontecendo na faixa de Gaza. Muitas crianças, muitas pessoas sofrendo com essa invasão de Israel, nessa retaliação do país contra, né, os terroristas do Hamas. O Hamas, né, os terroristas do Hamas são tão covardes que, além de cometer esses crimes, 1.300, né, de forma covarde, matando homens e mulheres lá dentro, né, do Estado de Israel, ainda usa o próprio povo palestino, né, inclusive como muro de defesa. Quando eles estão num confronto com os soldados de Israel, eles costumam botar civis, né, para se esconder por trás desse povo. É de uma covardia. Os hospitais em Israel, na faixa de Gaza, são usados muitas vezes, né, como locais de aprisionamento de sequestrados, né? Tem túneis nesses hospitais. Eles fazem isso justamente esperando serem poupados com os ataques, porque estão em hospitais. Então, estrategicamente, eles usam esses locais, né, de residências, de hospitais, né, de outros prédios públicos, justamente para fazer esses túneis e atacar, né, os israelenses, né, os judeus lá em Israel. É um problema seríssimo, esse é histórico, é milenar, né? Isso não é de agora, vem desde quando o mundo era mundo, que tem essas diferenças entre judeus, palestinos, enfim, e é porque todos são da mesma religião, né? Basicamente seguem o mesmo profeta. É uma coisa assim inimaginável. Tomou proporções lamentáveis e que, conforme analistas, isso não se acaba nunca, né? Esse problema lá, essa diferença entre palestinos e israelenses não vai acabar, judeus não vai acabar nunca. É, infelizmente, um problema seríssimo. E quem se aventura a fazer qualquer comentário, seja para um lado, seja para o outro, né, acaba dizendo besteira, como fez o presidente Lula. Aqui no Brasil, as pessoas nem se interessavam por esse assunto. Mas como no Brasil tudo está sendo politizado, as pessoas agora estão se aventurando a fazer comentários, né, seja contra os judeus, a favor dos palestinos e vice-versa, né? Não entendem do que está acontecendo, não procuram se aprofundar nessa discussão, né? nesse problema, no conhecimento, né, dessa situação, e acabam se levando apenas pelo que ouve dizer, né? Como a gente costuma dizer na linguagem popular, Maria vai com as outras, né? Seja de um lado, seja do outro, porque no Brasil hoje tudo está politizado. E lá, a postura de chefe de Estado não pode estar dizendo besteira, mas infelizmente o Lula saiu do script e acabou melando, criando inclusive uma crise diplomática. Trago já essas informações. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação e um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiperqueiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo! Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em poninho 750 gramas 25,49. Feijão carioca safra de ouro 7,18. Cerveja Spaten long neck 4,39. Filé de peito de frango quilo 17,98. Na hora de fazer suas compras, escolha sempre o Hiperqueiroz e economize de verdade. Hiperqueiroz, o menor preço é aqui. A Motoca, sua loja de peças e acessórios para motos de todas as marcas, cilindradas e modelos, ampliou suas instalações para melhor servir. Só uma coisa não muda na maior loja especializada de Patos: o excelente atendimento e a maior facilidade de pagamento. Confira!
Agora você compra pneus, baterias, câmaras, amortecedores, capacetes e tudo mais que precisar para sua moto ou para sua segurança na maior loja de Patos, que continua com o menor preço do sertão. A Motoca, Felizardo Leite, número 40, no centro. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Se você deseja uma internet que vai além das expectativas, que te deixe livre para navegar com qualidade de fibra ótica e ultra velocidade, venha para Mio Telecom. Melhor atendimento humanizado, o melhor custo-benefício e mais, sem fidelidade. Só na Mio Telecom você tem o Mio Play, a TV na palma da mão. Assista tudo o que deseja no horário que quiser e salve. Volte e pause a sua programação preferida. Acesse miotelecom.com.br ou chame pelo WhatsApp 839-9618-8816. Rapaz, eu só vejo o povo dizer que lá no Queiroz Atacadão é barato de verdade. Você acha mesmo que é? Rapaz, eu digo porque eu já fui testar e comprovei. Peguei minha lixa de feira e rodei a cidade todinha. E no final, foi lá no Queiroz Atacadão que ficou mais barato. Tá certo, tem que fazer essa conta mesmo. Dinheiro tá difícil. E eu lá sou besta de pagar mais caro, eu vou onde é mais barato. Então, se tá comprovado que o Queiroz Atacadão é o mais barato, é pra lá que eu vou já já. E você não vai só não, eu vou junto. Queiroz Atacadão, tá comprovado, é o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Bom, nós estamos de volta com o nosso informativo. A gente destaca agora a editoria política, né? Eu começo com essa informação. Antes de eu trazer a editoria política, eu tenho mais uma informação muito importante, né? Que é com relação a essa declaração, essa iniciativa do vereador Zé Gonçalves. Quinta-feira passada ele apresentou um requerimento, né, justamente sugerindo a criação de uma comissão com a participação, né, de pessoas, né, dos 3 entes, ou seja, município, Estado, governo federal e ainda do Ministério Público, justamente para tentar impedir essa especulação imobiliária que infelizmente existe aqui na cidade de Patos. Vamos lá, o vereador Zé Gonçalves está defendendo, né, a criação de uma comissão para acompanhar permanentemente as moradias, né, que foram entregues nos residenciais São Judas Tadeu 1 e 2 aqui na cidade de Patos, para evitar o que acontece nos outros conjuntos habitacionais em que há especulação imobiliária. O próprio vereador revelou que tem recebido informações de que os contemplados estão negociando, estão vendendo, estão trocando ou alugando os imóveis com apenas 15 dias depois que eles foram entregues, o que é lamentável. Trago aqui uma preocupação, companheiros, em relação ao residencial São Judas Tadeu 1 e 2. A gente sabe que precisa de uma prioridade ali, mas trago aqui algumas preocupações, inclusive apresento o requerimento para que a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEAP, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público, possa, na verdade, constituir uma comissão permanente de acompanhamento daqueles apartamentos, porque é um absurdo o que está acontecendo. As denúncias aí é que pessoas estão vendendo, cedendo, alugando, trocando apartamento. Isso é um verdadeiro crime. E aí, precisa agir. Eu sei que muitos políticos não falam nisso para não perder voto. Mas eu defendo aqui a transparência. Eu não concordo que você pegue um apartamento, certo? Para sua família, para sua moradia, e você venda. Isso é um verdadeiro crime.
Porque tem outras pessoas que, na verdade, precisam e estão aí pagando aluguel, estão ainda debaixo de barracos, como é a situação mesmo dos companheiros e companheiras lá do Serrote Liso, ali na Alça Sudeste. Então nós precisamos investigar isso e essas pessoas realmente serem fiscalizadas. Precisa de toda a melhoria ali. Precisa do transporte coletivo, precisa da construção de creche, escola, UBS, precisa que o ônibus, inclusive, atenda a demanda, o ônibus escolar com as crianças que estão aí superlotados, inclusive no momento do requerimento eu vou falar sobre isso, mas nós precisamos, acima de tudo, de assegurar que os 856 apartamentos fiquem nas mãos daqueles e daquelas que verdadeiramente precisam. Quem vende, quem troca, quem aluga é porque não precisa. E eu não concordo realmente com esse tipo de coisa. Disse tudo, né, o vereador Zé Gonçalves. É muito triste, lamentável, né? É um crime com você ser contemplado com um imóvel desse, né, que é destinado a famílias de baixa renda, e você negociar, né? Porque, infelizmente, a gente sabe mesmo, grande parte das pessoas que se alistam, que se inscrevem, né, elas não estão interessadas em ter imóvel, não. Elas querem adquirir um bem para depois especulá-lo financeiramente, né, como é o caso do Itatiunga, do Geraldo Medeiros. Vai lá no Conjunto dos Sapateiros, vê se você encontra alguém contemplado no Conjunto dos Sapateiros ainda morando. Não, vendem. Vendem, voltam a morar de aluguel, voltam em alguns casos, se aproveitar do movimento legítimo, que é o movimento dos sem-teto, e invadem áreas, né? Se você fizer passar uma peneira nessas pessoas que estão assentadas, né, que estão acampadas nessas áreas de invasão, você vai encontrar espertalhão lá dentro tirando proveito de um movimento, né, que é legítimo e importantíssimo, que é o movimento dos sem-teto, né, dos sem-terra, dos sem-teto, enfim. E o que é preciso é que essa legislação, que as normas, os critérios sejam mais claros, né? Se durante uma fiscalização dos órgãos competentes, no caso a SEAP, não encontrar o morador, né, ou ele tentar de alguma forma burlar, né, essa legislação, ele teria que perder o imóvel sumariamente. Não é entrar com uma ação, recorrer, não sei o que, daqui 10 anos saiu o resultado, se quem cometeu essa prática saiu ou não. É automaticamente, sumariamente, reaver o imóvel. E quem estiver morando nele, se enquadrar, estiver inscrito, passa a ser o proprietário. Porque o que tem de vagabundo, esse é o termo certo, vagabundo e vagabunda, apelando, se inscrevendo nesses programas simplesmente para poder fazer dinheiro, não é brincadeira. E enquanto isso, muita gente, como o próprio Zé Gonçalves colocou, morando debaixo de barraca porque não tem para onde ir, não tem como pagar um aluguel. É muito triste isso. E essas pessoas, inclusive, na minha opinião, deveriam, além de perder o imóvel sumariamente, de ir para a cadeia, que isso é crime. Você tirar de quem precisa um imóvel, um teto, né, e se apropriar dele para vender, para fazer dinheiro, como muitos fazem. Troca por moto, troca por carro, troca por qualquer outra coisa. Ele muitas vezes já tem casa, se não tem, está na casa da família, né, do pai, da mãe, se inscreve novamente, não pode se inscrever porque já está inscrito. Não, bota o nome de minha filha, bota o nome de fulano. É sempre um arrumadinho. Quem é corrupto desse país sempre tem um jeito de se dar bem com o patrimônio público, né? E são, infelizmente, essas pessoas, né, que muitas vezes acabam atirando pedras em políticos corruptos, né? Nós temos políticos corruptos no Brasil aos montes, porque tem um eleitorado típico que elege esse tipo de canalha para o poder, né? Infelizmente, essa é a verdade triste, né? Tem político corrupto porque tem eleitor corrupto. E cidadão que se inscreve num programa de habitação popular, né, sabendo que a casa não pode ser vendida, não pode ser trocada, não pode ser alugada, e o faz, ele também é corrupto, tão corrupto quanto os políticos que no Brasil inteiro, né, só liberam verbas para a população depois que com 20%. 20% era, parece que esse percentual aumentou. Eu estava ouvindo até o Ciro Gomes num vídeo falando que no Brasil todo deputado, quando libera verba, ele tem que comer 30%, 20%, 30% daquele recurso que vem através das emendas dos deputados, o que é muito triste, né, lamentavelmente. Mas continuam sendo eleitos, continuam aí, né,
enriquecendo a cada vez mais as custas, talvez justamente desses 20%, 30% que comem, né, que recebem, que cobram para a liberação de emendas. Lamentável. Vamos esperar que a Câmara consiga formalizar essa comissão, que o Ministério Público também se interesse em participar da comissão e que ela traga efeitos práticos, né? Ou seja, fiscalização e na hora que encontrar um imóvel desse habitado por outra pessoa, que as providências sejam tomadas. No dia a dia, a gente vai tomando conhecimento de muita coisa que está acontecendo. Por exemplo, tem uma mulher lá, uma senhora, eu já sei mais, estou tentando localizar, né, mais informações, mas já tem uma informação segura, que tem uma mulher que recebeu um imóvel, botou lá um pote, né, uma rede, não vai nem lá, porque ela tem casa, ela tem moradia, talvez não esteja no nome dela, evidentemente, mas ela está só esperando o momento oportuno. Ela disse, não, eu vou deixar a coisa esfriar para eu vender. Isso é uma verdade triste que acontece e que essa comissão pode sim contribuir para acabar com essa prática terrível. 9h26, vamos falar sobre política agora, porque o ministro da Defesa de Israel caracterizou a fala de Lula como ultrajante e repugnante. O primeiro-ministro daquele país, o Netanyahu, disse que Lula fez a declaração com ódio, né, e ignorância. Política. A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comparando os ataques de Israel ao grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, ao Holocausto, política de extermínio de judeus implementada pelo ditador alemão Adolf Hitler, repercutiu com força dentro do governo israelense e também aqui no Brasil. Ontem, o ministro da Defesa de Israel declarou em sua conta no X que acusar Israel de perpetrar o Holocausto é ultrajante e repugnante. Ele disse ainda que o Brasil tem apoiado Israel por anos e que agora o presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida, o Hamas. E com isso traz grande vergonha ao seu povo e viola os valores do mundo livre. Em Addis Abeba, se é que é assim que se pronuncia, onde participou da 37ª cúpula da União Africana, Lula disse que o que está acontecendo na faixa de Gaza não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A declaração foi feita após o presidente brasileiro criticar os países ricos que suspenderam o financiamento à Agência das Nações Unidas para refugiados palestinos, justamente depois de membros das Nações Unidas terem participado do ato terrorista de invasão a Israel. O governo de Israel acusou 12 funcionários da agência de colaborar com o grupo terrorista Hamas nos ataques de 7 de outubro e indo na contramão de países como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Canadá, Itália, Suíça, Holanda, Alemanha e Finlândia. O governo brasileiro informou que não só seguirá o exemplo desses países que cortou os investimentos, mas, pelo contrário, vai aumentar os aportes à agência. O primeiro-ministro Netanyahu disse que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é ultrapassar uma linha vermelha. Segundo Netanyahu, as declarações de Lula foram feitas com ódio e também ignorância. O grupo terrorista Hamas, pelo contrário, aplaudiu as declarações do presidente Lula. Em seu canal oficial, no Telegram, um comunicado elogiando o presidente Lula por sua declaração que compara justamente a ação de Israel em Gaza à Alemanha nazista. Apreciamos a declaração do presidente Lula da Silva, que descreveu aquilo a que o nosso povo palestino está submetido na faixa de Gaza como um holocausto. Foi o que publicou o comunicado do Hamas. Pois bem, é um problema melindroso, como eu disse aqui no início, né? Claro que os terroristas do Hamas são tão covardes que após aquele ataque, né,
que matou 1.300 civis, né, lá dentro de Israel, ainda usa o seu povo sofrido da Palestina como escudo, né, seja em hospitais, prédios públicos, ou até mesmo, né, como verdadeiros paredões de proteção contra o exército israelense. A covardia do terrorista é tamanha que, tanto na hora dos ataques, quanto na hora que se defende do exército israelense, né? Você usar, né, inocentes como escudo é de uma covardia, né, indescritível. Além de utilizar hospitais, por exemplo, como locais, né, de cativeiros para pessoas sequestradas. Esperar que tudo se resolva. Claro que os inocentes palestinos acabam pagando, né, por essa covardia do Hamas, né, dos terroristas do Hamas, porque nessa reação, né, de Israel em se defender do Hamas, claro que muita gente inocente está morrendo, milhares e milhares, né? É realmente uma carnificina que se vê hoje na faixa de Gaza por conta desse ataque de Israel contra o Hamas, que não está poupando ninguém, né? Não dá para... Eles não conseguem, né, apenas identificar os terroristas e acaba nesses ataques matando muita gente inocente que nada tem a ver, né, com esse grupo terrorista que se aproveita justamente dos inocentes para se esconder. 9h31 agora. Vamos falar sobre vamos a Brasília, né? Porque eu tenho aqui uma informação direto de Brasília importantíssima sobre a Comissão de Assuntos, né, de Saúde, que aprovou a inclusão de perguntas sobre diabetes no censo ou nos censos demográficos. Quem tem essas informações de Brasília é o João Gabriel Freitas. Adultos diabéticos, o Brasil é o 5º país com mais casos no mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Diante desse cenário, a Câmara dos Deputados avalia a inclusão de perguntas sobre a doença nos censos demográficos. O projeto foi apresentado pelos deputados do estado de Goiás, Dr. Zacarias Calil, do União, e Flávia Moraes, do PDT. Eles defendem que as informações sobre essa parcela da população são necessárias para melhorar as políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes. Nesse sentido, o texto aprovado pela Comissão de Saúde acrescenta a necessidade das pesquisas na Política Nacional de Prevenção do Diabetes. A proposta teve voto favorável do relator na comissão, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Garcia argumenta que a aplicação de questões direcionadas à diabetes permite traçar um perfil completo da população para fundamentar a elaboração de políticas públicas. É uma necessidade urgente, sem dados, sem números, sem estatísticas, não tem como ter política pública, não tem como ter uma política nacional de enfrentamento, uma política de Estado, uma política municipal. Então é urgente que isso seja inserido nos censos demográficos para que a gente tenha dados e possa avançar cada vez mais na prevenção, pensando na saúde da nossa população. A Federação Internacional de Diabetes projeta que até 2030 a incidência da doença chegue a 21,5 milhões de brasileiros. De acordo com a instituição, a urbanização e novos hábitos de vida, como o aumento do consumo de alimentos processados, são fatores importantes para o maior número de casos. O projeto que determina a inclusão de informações sobre diabetes no censo demográfico segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, pode ir diretamente ao Senado. De Brasília, João Gabriel Freitas. 8h32, uma última informação. Eu agora há pouco comentava a preocupação das autoridades sobre os inúmeros acidentes que estão sendo registrados nas rodovias, né? Justamente acidentes provocados por imprudência, né? Falta de atenção à sinalização, álcool e direção, enfim. Nesse final de semana, mais um acidente aconteceu. Quem traz essas informações é justamente o responsável pela delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Patos, o inspetor Irói. Na manhã de sábado, dia 17 de fevereiro, por volta das 9h50, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para um grave acidente no quilômetro 354 da BR-230, no município de Patos. Um caminhão-tanque seguia no sentido Patos a Malta, quando colidiu na traseira de uma motocicleta que estava acessando uma estrada vicinal. Devido ao impacto, a passageira da motocicleta, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O condutor da motocicleta, de 36 anos, ficou gravemente ferido
e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional de Patos. As causas e responsabilidade desse acidente serão determinadas a partir dos vestígios encontrados no local e vão constar no laudo pericial de acidente de trânsito da PRF. No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191 ou acesse o aplicativo PRF Brasil, disponível em iOS e Android. Agora sim, final de mais uma edição do Jornal da Manhã. Agradecer o carinho, a atenção de todos, desejar a todos uma ótima semana. Agradecer aqui a minha amiga Didia, que está acompanhando a gente. É Didia que está passeando, né? Didia de Santa Maria Gorete, mas ela está na região sudeste do país. Muita chuva por aí, Didia? Pois é, aqui começou a melhorar um pouco o tempo. Há inclusive a informação que eu recebo do meu amigo João, né? Que é engenheiro agrônomo, João Batista, dizendo que o El Niño está perdendo força, Laninha está chegando e esse quadro, né, de previsões climáticas deve se alterar agora, ainda nesse primeiro semestre, o que a gente espera que seja uma alteração favorável às chuvas, né? Porque tem chovido em algumas regiões, mas noutras quase que não chove, mananciais precisam ser reabastecidos e a gente acredita que agora, a gente espera pelo menos, né, que agora em março e diante se normalize esse período chuvoso aqui para a nossa região. Obrigado, Didia. Obrigado, Pascoal Moraes, Zé de Arimateia, que esteve aqui na segunda live, a Fernanda Neves, a Rayane Cavalcante, bom dia. E ainda para o Pipa vir para a rua, tem que ir se humilhar. Ela está se falando lá na cidade de Mãe d'Água, que o abastecimento d'água lá é feito com água com coliformes fecais, né, sem tratamento, e nas ruas onde a água não chega, é abastecida por pipa. O pipa também leva água com coliformes fecais, mas ela está dizendo que para o pipa ir para lá tem que se humilhar. Realmente, situação complicadíssima da cidade de Mãe d'Água, né? Esperar que se resolva, né, esse problema lá na cidade de Mãe d'Água, que não tinha, até um tempo desse não registrava problemas no abastecimento, mesmo em períodos de estiagem, né? O que é lamentável. Obrigado a todos, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro.